o grande problema que gerou o dilúvio foi o nível de pecado que havia sobre a terra. E o nível de pecado que havia sobre a terra, ele era oriundo da intervenção dos demônios, dos anjos caídos, certo? Eles, além de poluírem a humanidade, ou de se misturarem e criarem uma raça híbrida, essa raça híbrida, por sua vez, eram gigantes que oprimiam as pessoas, os quais morreram e muito provavelmente se tornaram os demônios. Junto com isso, houve um efeito colateral de que a maldade tomou conta da humanidade, de tal forma que todo o pensamento do ser humano era mal. Isso é o que a Bíblia diz, que todo o pensamento do homem, em todo momento, era mal. Então, por que eu falo e explico tanto sobre isso, queridos? Porque isso aconteceu antes do dilúvio e ele voltou a acontecer depois do dilúvio. E a Bíblia não fala que isso foi erradicado. A Bíblia fala que os gigantes foram mortos. Fala assim, o último dos gigantes, o último que restou dos gigantes, os soldados de Davi mataram, que eram 3 filhos do gigante. Né? Davi já estava velho, ele foi, quase morreu na mão dos gigantes, e disseram que ele não ia mais ir para a guerra. E aí os valentes de Davi vão lá e matam os últimos 3 filhos do gigante. A Bíblia fala assim, eles eram filhos do gigante. Não sei se eles eram filhos do Golias, mas eles eram os últimos grandão que haviam sobre a terra, que a Bíblia registra. Mas a Bíblia não fala que essa mistura, que essa linhagem impura foi erradicada da terra. E eu creio que ela não foi. E se você for se informar nas religiões ocultistas, eles afirmam que isso nunca deixou de acontecer sobre a terra. Eles afirmam que pessoas praticam sexo com demônios até hoje. Mas você não precisa pesquisar muito, você não precisa se aprofundar, porque isso é bruxaria, isso é satanismo, isso é uma coisa muito ruim. Mas assim como no passado pessoas sacrificavam seus filhos a demônios, hoje pessoas sacrificam crianças a demônios. Assim como no passado pessoas bebiam sangue em rituais, hoje pessoas bebem sangue em rituais. Assim como no passado pessoas fizeram sexo com anjos, hoje pessoas fazem sexo com anjos. Isso segue acontecendo sobre a terra. Você consegue entender? Você consegue dimensionar que isso é uma possibilidade? Eu não estou dizendo que essa é a razão do mal. A razão do mal é o pecado. O pecado está presente na humanidade, isso desde Adão, né? E Adão não fez sexo com anjo algum. Mas esse nível mais profundo de contaminação ainda segue acontecendo. E eu digo que a natureza do anticristo muito provavelmente é essa. Eu não posso dizer que é, porque a Bíblia não fala assim com todas as letras. Mas no meu entendimento, pastor Magnus, o meu entendimento bíblico é que o anticristo, ele vai ser uma pessoa que tem uma mistura sobrenatural na sua genética. E isso não é absurdo, queridos. Isso pode parecer estranho, mas se nós entendemos, se a Bíblia afirma que isso aconteceu no passado, isso é possível que aconteça ainda nos dias de hoje. Eu trouxe aqui uma lista, né, em alguns desses módulos, eu não sei se foi nesse semestre ou no semestre passado, em todo o tempo o diabo sempre tem um anticristo pronto. Uma vez que ele não sabe os tempos e as épocas, né? Ele não sabe exatamente, então ele sempre tem um na manga. Então, Magnus, você está dando a entender que essas pessoas seriam híbridas. Entenda quando eu digo isso, tá? Pessoas que estão na mais alta elite, elas se submetem às coisas mais absurdas para manter esse poder. Eu não estou dizendo que elas são como em Gênesis 6, uma visitação de um anjo que desceu no Monte Hermon, pegou a mãe deles, teve uma relação e nasceu porque senão seria um gigante, né? Porque a Bíblia diz que dessa cruz direta nasceram gigantes. Mas que existem pessoas que participam de rituais onde existe ato sexual com demônios, existe. E quanto mais altas as pessoas estão em níveis de ocultismo, elas se submetem a essas coisas. Então, sim, provavelmente essas pessoas, quem assumiu o cargo de anticristo vai ser alguém que deu uma batizada no seu DNA com demônios ou com anjos caídos. Meu entendimento. Não estou afirmando isso, queridos. Eu estou dizendo que essa é a lógica. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele é o homem do pecado, o filho da perdição. Ora, o homem do pecado, o filho da perdição, esses são adjetivos do anticristo. Tem também o abominável da desolação. Como que uma pessoa se torna abominável? Então eu creio que ele é alguém que que vai nascer ou que vai se submeter a isso para se tornar abominável. Judas
Eu sempre falo. Judas também. Não vos escolhi a vós 12, João 6,70. E um de vós é um diabo. Jesus está falando para os seus 12. Não escolhi 12, um de vocês é um diabo. Então, essas coisas me dão a entender que pessoas estão a serviço de Satanás já hoje na Terra e que se submeteram a isso. Pode ser que seja tão somente espiritual, pastor Magnus? Pode. Pode ser que esse se tornar filho do diabo, que esse ser um diabo, que esse pode ser totalmente espiritual e não tenha nada a ver com sangue? Pode. Mas que a Bíblia diz que a vida está no sangue e que todos os pactos são feitos com sangue. Inclusive a nossa redenção ela se deu por sangue. Para que, ouça, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, porque o pecado está no sangue, é necessário um sangue puro. Esse aqui foi o Senhor que me revelou agora. Como o pecado está no sangue, é necessário um sangue puro para que nós sejamos livres do pecado. Jesus, o sangue de Jesus. Existe um mistério muito além do espiritual no sangue de Jesus. O sangue físico, ele fala algo sobre nossa identidade espiritual e sobre o pecado que habita em nós. E esse nosso sangue físico só é purificado pelo sangue de Jesus na nossa vida. Se de fato existiu a hibridização pós-dilúvio, a árvore genealógica da gente ela é assim, ó. Ela é um hexágono, né? Ela vai se abrindo, mas em algum momento ela tem que fechar, porque todo mundo é filho de Noé, certo? E antes do dilúvio também, ela se abriu e se fechou porque todo mundo é filho de Adão. Então nós, se houve alguma hibridização na humanidade, ainda mais nós brasileiros que somos uma cruza de tudo que é coisa com coisa nenhuma, né? Nós não somos um povo puro, nós somos oriundos de diversas etnias. Então é muito provável que eu e você tenhamos alguma cruza com isso. Estamos perdidos. Podemos ser condenados a nos tornarmos o anticristo? Claro que não. Quando o sangue de Jesus nos lavou, nós morremos e ressuscitamos nele. O sangue que hoje corre em nós é o sangue dele. Tudo isso que eu estou falando são teorias, possibilidades, que eu, nos meus estudos bíblicos, vejo que é assim. Mas eu não vou aqui criar um livro teológico a esse respeito. Porque os teólogos, e eu não sou teólogo, eu sou arquiteto, os teólogos, por eles muito estudarem, eles ficam com muito medo de falar uma vírgula. Né? Meu irmão fala muito sobre isso. Cara, a teologia ela é maravilhosa, mas ela te engessa dentro de 4 paredes. E se você fala uma vírgula que não está nas 4 paredes, você pode ser chamado de herege. Então aqui eu sempre digo, nós não fugimos de assuntos polêmicos. Não só nós não fugimos, como eu entro nos assuntos polêmicos mesmo. Por quê? Porque existe muita gente do time de lá falando sobre essas coisas e fisgando muito crente. Ouça, por que o Magnus aborda sobre ET, sobre hibridização da humanidade, sobre Néfilim, sobre livros de Enoque? Porque tem muita gente do time de lá, quando eu digo do time de lá, eu falo do diabo, fazendo vídeos muito interessantes no YouTube e pescando muito crente. Então, nós como Escola Logos entramos nesse assunto para que você tenha um prisma bíblico acerca desses temas bem delicados, desses temas que ninguém quer abordar, desses temas que eu não tenho como abordar no púlpito da Igreja Colheita, mas que eu trago aqui para que você possa, quando você ouvir algo, a humanidade foi poluída por uma semente dos anjos caídos. Cara, isso de fato aconteceu, o pastor Magno já explicou. Isso aconteceu antes do dilúvio, depois do dilúvio, mas depois de Jesus, igreja, eu sou limpo de qualquer podridão. Mas que essa semente podre roda no mundo e que dela pode se levantar grandes líderes do mal, pode. Não é possível uma coisa dessa, que anjos venham e hibridizem a humanidade. É o que nós aguardamos, queridos. Vai tocar uma trombeta e o meu corpo e o teu corpo, que hoje tem espinha, calvície, celulite, renite, tudo que você tem aí, que cada um sabe dos seus problemas, esse corpo, enquanto subimos, ele vai ser transformado num corpo igual ao de Jesus, num abrir e fechar de olhos. Isso é metafísico, isso é sobrenatural, isso é um absurdo, mas vai acontecer. O meu corpo e o teu corpo vai ser mudado num abrir e fechar de olhos. Esse é o poder de Deus, que tem todo o poder. Mas então eu não posso achar muito absurdo que um anjo, que também tem poder,
veio e inseminou uma mulher, entende? Não é absurdo. Ou nós cremos no sobrenatural ou nós não cremos no sobrenatural. Então, como eu disse, trago essas verdades com o intuito de deixar a igreja do século 21 com os olhos abertos, porque dias virão em que não suportarão a sã doutrina, mas terão coceira nos ouvidos. E a Bíblia fala que o anticristo, né, ele virá segundo a eficácia de Satanás, com todos os prodígios e sinais, e enganará a muitos. Jesus fala lá em Mateus 24, se possível, até os escolhidos. Ele vai vir com uma pirotecnia, ele vai vir com muita coisa que eu e você não imaginamos. Que a igreja pensa muito dentro das quatro, sabe, dentro de uma caixinha. E esse cara vai vir com coisas tão surreais que vai ter muito crente abrindo mão daquilo que crê, dizendo, bah, eu acho que a Bíblia não era verdade, porque olha aí, esse cara está realizando coisas tão doidas que a Bíblia nem previu. Não, ela previu. Então estejamos preparados, sejamos sóbrios, sejamos sábios. Nós precisamos ser maduros. O mundo joga contra, queridos. O mundo joga contra. Fala pessoal, aqui é o pastor Magno Silva. Se você está gostando do conteúdo do nosso canal, eu te convido a estar se inscrevendo, ativando o sininho das notificações e também curtindo os vídeos, comentando, compartilhando com as demais pessoas, a sua igreja, seus conhecidos, porque o objetivo desse canal é estar espalhando conteúdo bíblico, estudos da palavra, revelações, coisas que vão desde o iniciante até mesmo um nível mais avançado e temas polêmicos, temas pouco abordados. Se você gosta desse tipo de material, você é muito bem-vindo. Nós temos uma escola chamada Escola Bíblica Logos. Você é nosso convidado, o link está na descrição. É uma alegria ter você aqui e que Deus abençoe a sua vida.